Você já conhece o site da Rádio Rio de Janeiro? Lá você confere a nossa programação, ouve e assiste nossos programas ao vivo, confere os estudos doutrinários, tudo isso em www.radioriodejaneiro.am.br. Já em facebook.com/Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, você consegue acompanhar as transmissões sempre que a gente estiver ao vivo. E claro, não esqueça de deixar o seu like. Por lá você confere todos os nossos conteúdos. E para não perder as novidades, siga a nossa página. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificação. Basta acessar youtube.com/Rádio Rio de Janeiro para acompanhar todo o nosso conteúdo do canal. Já em instagram.com/Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, você confere fotos e vídeos exclusivos da emissora da Fraternidade. O mesmo você encontra em twitter.com/Rádio_RJ_1400 AM, com conteúdo interativo para os utilizadores do microblog. E para deixar o seu recado, mensagem ou sugestão, temos o canal Fale Conosco e o nosso WhatsApp 021 984867633. Visite nossas páginas, siga as nossas redes sociais e descubra novos conteúdos. Interaja com a Rádio Rio de Janeiro. Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Que alegria, meus irmãos, poder participar desse Centro Espírita virtual que nos traz tantas palestras, músicas, debates, cursos. É maravilhoso participar desse projeto. Até a última vez que eu soube, nós já éramos 93 mil pessoas inscritas. Vamos chegar a 100 mil com a ajuda de todos vocês que vão ajudar a gente nesse processo de levar Jesus ao coração das pessoas. Esse nosso programa que iniciamos no ano passado com o livro Depois da Morte de Leon Denis, agora estamos estudando, para quem está vendo pela primeira vez, estamos estudando o problema do ser, do destino e da dor, mas tiramos a palavra problema e o nosso encontro se chama O Ser, o Destino e a Dor. Na verdade, esse livro tem 3 partes. A primeira parte nós terminamos na semana passada com o 12º capítulo, porque cada parte tem capítulos. Nós terminamos a primeira parte com 12 capítulos no hashtag 16, no nosso 16º encontro, que foi na semana passada. Hoje nós estamos no hashtag 17, 17º encontro, onde nós vamos iniciar a segunda parte do livro, que se chama O Destino, né?
Será que o nosso destino está traçado? Fizemos essa chamada na semana passada. Será que a gente já vem com tudo programado? Ou será que existe uma flexibilização, né? Se é flexível as nossas programações. Como seriam feitas essas programações? Então, hoje nós vamos começar com esse estudo, e esse estudo se chama As Vidas Sucessivas, a Reencarnação e Suas Leis. Então, nesse primeiro capítulo da segunda parte, são 7 capítulos. Todos esses capítulos têm a ver com a pluralidade das existências, com a vida sucessiva. Só para a gente se fundamentar, Kardec colocou os 5 princípios básicos da doutrina dos espíritos. O primeiro princípio é a certeza na existência de Deus, claro, Deus nosso Pai que nos criou. O segundo princípio básico é que Ele nos criou imortais. Então, nós não vamos morrer nunca mais. Isso é maravilhoso. Tivemos um princípio, mas não teremos fim, segundo os espíritos informam. Então, nós somos assim tão grandiosos que a gente até se assusta, né? Com a eternidade. O terceiro princípio básico, já que nós não vamos morrer nunca, e que nós já sabemos que o céu, o inferno está estruturado dentro da nossa própria consciência, né? Nós fomos criados para a perfeição. A nossa meta é a perfeição. E numa vida só, seria impossível alcançarmos essa perfeição. Então, o terceiro princípio básico da doutrina dos espíritos é a pluralidade das existências. O quarto princípio básico é a comunicabilidade. Aliás, esse é o quinto princípio básico, né? É a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, que é uma coisa maravilhosa, o quarto princípio, que nós vamos ver nessas sequências todas, né? Que já que a gente pode viajar pelo universo, fomos aparelhados com um corpo que nos permite viajar em outros mundos habitados. Então, o quarto princípio é a pluralidade dos mundos habitados, e o quinto princípio, que é maravilhoso, é a comunicabilidade entre os espíritos. É possível a gente se comunicar nas diversas dimensões da vida. Por enquanto, nós estamos pelejando para organizar, né, vamos dizer assim, a comunicação com os nossos espíritos mais próximos, os desencarnados, que estão aqui ao nosso redor, né? E também dimensões maiores, mas ainda ligados ao planeta Terra pelo processo evolutivo. Tem espíritos em planetas melhores, em dimensões maiores, que a gente também está aprendendo como se comunicar. Enfim, meus irmãos, então hoje nós vamos ver vários itens. O primeiro é esse, que nós somos seres inexistentes, somos seres, que inexistentes, nós somos seres interexistentes, eu errei a palavra, nós somos seres interexistentes, usando as pesquisas, essa palavra quem criou foi Herculano Pires, embora todos os estudiosos da alma humana dizem que nós habitamos em 2 planos ao mesmo tempo, né? Habitamos no plano físico quando estamos encarnados e quando dormimos participamos da dimensão espiritual. Então, assim, nós interagimos, então nós somos interexistentes. Comunicamos com os espíritos encarnados, enquanto encarnados, e comunicamos também, podemos interagir com os espíritos desencarnados, mesmo
não tendo nenhuma mediunidade ostensiva, mesmo não sabendo como a gente faz isso, explicação científica disso, mas durante o nosso sono físico, nós saímos do corpo e vamos interagir com essa dimensão espiritual. O prelúdio, Kardec lembra aqui, Leon Denis lembra aqui Kardec, quando fala o prelúdio das vidas e das idas e vindas, né? É muito bonito isso, porque prelúdio é uma composição que nos envolve, né? Então, no prelúdio das idas e vindas, nós escrevemos a nossa evolução. Ora estamos aqui encarnados, ora estamos na dimensão espiritual desencarnados. Como a nossa meta é a perfeição, e no estágio evolutivo que nós estamos, ninguém entra na Terra sem passar pelo ventre materno, então precisamos da reencarnação e precisamos reencarnar como crianças. E aí você pode perguntar, mas o espírito que habita uma criança é o espírito que já foi adulto? E nós podemos responder, muitas vezes. Nós temos múltiplas existências na carne, tantas quantas forem necessárias para nós resgatarmos os equívocos feitos em vidas anteriores e, ao mesmo tempo, progredir espiritualmente. Então, a humanidade terrena, a população da Terra, é composta de espíritos mais evoluídos do que nós mesmos e de espíritos menos evoluídos do que nós mesmos. E nós aprendemos com aqueles que estão com mais conquistas do que nós e ensinamos aqueles que necessitam ainda de passar pelo nosso estágio para chegar um pouco além. Então, do átomo ao arcanjo, questão 540 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que o homem escreve a sua jornada evolutiva. E Leon Denis fala muito dessa questão de precisar renascer como criança. Essa é a grande oportunidade que o ser humano tem para começar tudo de novo. Ele apaga todas as suas escolhas equivocadas do passado e renasce novamente. Ele liga-se, né, molécula a molécula, ao novo corpo físico produzido pela sua mamãe, pelo seu papai, e ele vai iniciar na fase infantil. Nessa primeira infância, que é uma fase muito definitiva da vida reencarnatória de todos nós espíritos, a gente começa a reaprender, até mesmo a reaprender a andar. Já temos tudo isso em estado latente no nosso psiquismo, que já andamos muitas vezes lá para trás. E nós temos todos esses registros da nossa evolução. Como diz Gabriel Delany, o ser humano repete no ventre materno toda a sua história evolutiva. Então, em todos esses reinos da criação humana, o nosso princípio espiritual estagiou para chegar à condição hominal. Nessa condição, a gente precisa retornar à Terra. As pessoas às vezes perguntam quanto tempo que demora entre uma encarnação e outra, quanto tempo a gente tem que passar na dimensão espiritual? Será que nós não poderíamos progredir lá na dimensão espiritual, que a gente dá um trabalho enorme ao ser recolhido, ao ser orientado, em qual das sociedades, né, nós estamos filiados, como diz Denis, às sociedades celestes. Nós fazemos parte de grupamentos celestes de acordo com a nossa evolução. Então, de acordo com as nossas conquistas, de acordo com a nossa evolução, nós vamos para determinado grupo
na dimensão espiritual. E aí, às vezes, a gente está super acomodadinho lá, está super feliz com os amigos que têm o mesmo nível evolutivo nosso, e de repente a nossa consciência diz: está na hora de voltar e refazer aqueles equívocos, refazer com aquele parceiro que eu tanto judiei, refazer com aquele filho que eu abandonei e que eu, de repente, eu o tirei do meu ventre antes do tempo, né? Quando a gente faz um aborto, eu preciso me refazer naquela sociedade em que eu vivi e que eu desviei alguns dinheiros. Então, todo erro, todo equívoco que nós cometemos estão registrados no nosso corpo perispiritual. Recebemos esse instrumento de trabalho, né? Essa ferramenta. Hoje em dia é muito bonito falar em ferramenta. Recebemos essa ferramenta de trabalho. Então, com esse corpo perispiritual, nós registramos nele todas as nossos méritos e nossos deméritos. Temos registrado em nós. Quando Jesus falou, brilhe a vossa luz, é porque se nós optarmos pelo bem, pensarmos no bem e só agirmos no bem, como recomendou Emmanuel, né? Seja bom até por interesse, se nós pegamos esse caminho da porta estreita, porque é um desafio grande a gente permanecer sempre ligado, conectado ao bem, nós temos idas altos e baixos, né, com as nossas emoções, mas se nós alcançarmos uma certa iluminação, que nosso perispírito é lindo, fica iluminado, fica mais leve, ele então se afasta um pouco da lei da gravidade. Então ele pode até levitar, ele pode até alçar voos em direções mais evoluídas, né? Assim, então Denis fala sobre isso, a necessidade da infância terrena, porque esse é um período, esse esquecimento que a gente passa. Imagina se você reencarna naquele grupo em que você prejudicou tanto e o tempo todo eles ficam lembrando que você os prejudicou. Será que essa vivência seria assim harmoniosa? Ai, meus irmãos, a gente vê hoje em família tantos desencontros, tantas desavenças, tanta falta de carinho. Em sociedade, então, meu Deus, é tanta incompreensão, tanta inveja, tanto ciúme. Nós ainda estamos nesse nível evolutivo. Quando, dizem os espíritos, quando a gente chega na adolescência, por isso que a adolescência é tão tumultuada, quando a gente chega na adolescência, é que vem em forma de impulso as aquisições do homem velho, né? De tudo que nós temos registrados em nós. E aí começa a dificuldade. Às vezes a gente vê os pais dizendo assim: nossa senhora, esse menino nem parece aquele menino que eu criei, era tão doce, agora está esse garoto ranzinza, está esse garoto chato, cheio de vontade, né? E aí, nessa fase, que a gente depois pode até aprofundar mais, nessa fase da adolescência, é que vem em forma de impulso os méritos e deméritos do espírito. Ele não sabe muito bem porque faz assim ou faz assado. Ele está buscando a própria identidade. Porque aí que a educação tem um valor inestimável. Porque se ele foi criado voltado para o bem, se ele não foi relegado ao abandono, só as coisas materiais, se ele foi conduzido, se ele foi falar, se ele foi compreender o Jesus desde muito cedo, porque Jesus pediu ao mundo adulto. Ele disse assim: deixai que venham a mim as criancinhas. Pediu, apelou ao mundo adulto, porque as crianças, elas representam a grande oportunidade redentora do espírito. E ali a gente estrutura
o homem novo, né? Assim, então nós precisamos, ao reencarnar, olha quantas coisas nós precisamos, segundo Denis, e que está muito explicitado no livro Memórias de um Suicida, na segunda parte, onde Ivone relata, aliás, Camilo Castelo Branco relata a Ivone sobre o departamento da reencarnação. Em Missionários da Luz, a gente vê muito bem a encarnação do Sigismundo, né? Como é que precisou da ajuda espiritual, precisou que a dimensão espiritual fizesse com que aquele espírito que era devedor daquele casal pudesse ser recebido ali. Então é tão bonito a gente ver essas afirmativas de Denis, a gente vê nos livros, né, de André Luiz, ilustrando com exemplos, né, que Denis fala que a gente, antes de reencarnar, a gente examina um programa dos nossos méritos e deméritos, e o tempo que a gente passa na dimensão espiritual depende dessas aquisições morais. Então, quando a gente percebe no nosso brilho próprio, né, na nossa própria iluminação, que tem uma porção de manchas que precisam, porção de luzinhas apagadas, digamos assim, que precisam ser acesas, então a gente pede uma nova oportunidade reencarnatória. A gente sabe que não pode ficar muito tempo naquela dimensão, porque o progresso só é feito quando nós reparamos as nossas faltas, né? E provamos que não vamos repeti-las. Por isso que no livro Céu e Inferno, que tem o Código Penal da Vida Futura, que eu também aconselho que seja lido, 33 itens, onde se fala que não basta só não fazer mal a ninguém, é necessário fazer o bem, que é da lei de Deus que a gente precise se tornar um ser amoroso, e para nós nos tornarmos seres amorosos, nós precisamos da caridade. Por isso os espíritos trazem fora da caridade não há salvação, porque quando nós fazemos o bem de forma desinteressada, nós estamos treinando o nosso potencial amoroso. Então veja bem, às vezes precisamos de mais de uma reencarnação de Denis para reparar apenas uma falta. Porque se numa existência a nossa falta levou muita gente, prejudicou muita gente, imagina, aí uma encarnação só fica pouco para a gente ficar quites com a nossa própria consciência. Porque o nosso juiz não é aquele tribunal que nós imaginávamos antigamente, né, onde nós seríamos julgados. Vem aqui para a direita do meu pai, os bons e os da esquerda vai para os infernos, né, uma coisa assim. Não, é a nossa consciência. O tribunal da nossa consciência nos absolve só mesmo quando nós estivermos quites com a lei de amor do nosso Pai. A gente não se absolve antes disso. Não é Deus que nos manda dor, que nos coloca cruz nas costas. Não. Nós é que escrevemos as nossas penalidades com as nossas ações. Então, o futuro vai depender do que nós fizermos hoje. E o hoje é resultado do nosso ontem. Então, não dá mais para a gente reclamar de nada, meus irmãos. Falar, esse marido é péssimo, esse filho é rebelde. Sim, você está tendo oportunidade de se refazer com ele. E agora que nós estamos dentro de casa, de volta para casa, né, nessa pandemia, olha que grande oportunidade nós temos de criar um clima de respeito, de fraternidade, de conhecimento, de vivência. Meus irmãos, é um privilégio a gente estar vivendo nesses tempos em que estamos assistindo
o resultado das nossas escolhas como seres coletivos. Nós fizemos a opção para o mundo material, ficamos apegados ao mundo material, esquecidos dos nossos irmãos. Muitos precisam de tanta coisa e poucos têm muito. Então, nós fizemos uma divisão da riqueza, não podemos culpar ninguém, porque o político tal roubou, o político tal roubou. Sim, e a consciência dele? Não, nós não precisamos julgar ninguém. Como disse Jesus, atira a primeira pedra aquele que estiver sem erro. Não precisamos julgar, porque a cada um, olha a palavra sábia do Mestre, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, a reencarnação, ela é a chave para que nós entendamos a razão de todas as coisas que nos acontecem. Não existe acaso. Estamos na família certa, com as pessoas certas. Então, temos que nos acertar com esse núcleo familiar. É claro que não estou fazendo aqui a apologia que você, como mulher, deve apanhar do seu marido, ou como homem, deve sofrer, né, uma mulher ruim, uma mulher interesseira. Não estamos falando isso, porque nós não temos o direito, ninguém tem o direito de te fazer infeliz, porque a sua felicidade é uma escolha íntima sua. Não precisa colocar esse peso nas costas de ninguém. E a felicidade consiste em nós entendermos a razão da nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui. E é por isso que a gente está lutando muito para chegar ao seu coração, ao coração de todos os nossos irmãos, para dizer: não reclame mais. Trabalhe no bem de forma incansável. Aí você pode dizer assim: mas eu não tenho dinheiro, não posso ajudar ninguém. Pode, com o seu pensamento otimista, com a sua palavra boa, com o seu carinho. Há muitas formas de nós nos tornarmos melhores. E quanto mais bem nós fizermos, melhores nós vamos nos tornando. Aí diz Denis, vou ler a frase dele: não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, quem forja as próprias cadeias. É ele quem tece, fio a fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede do seu destino. Dá até um silêncio, fazer silêncio interior para mentalizar fio a fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede do seu destino. Então não podemos queixar, a escolha é nossa. Se nós sabemos que hoje nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, o que fazer, meus irmãos? É fazer o melhor que a gente sabe. André Luiz diz assim: quando você pensa que as suas forças estão no final, que você não aguenta mais, quando você estiver realmente esgotado, você ainda tem 40% de energia. E quando você as usa para o bem, ela é triplicada, é centuplicada, né? Que Jesus falou, porque Deus lhe concede 100 por 1. Um bem que você faz, você recebe 100 para a sua vida, para a sua força, para o seu destino. Então tá assim, tudo fica gravado no perispírito. Nosso juiz é a nossa consciência. A que regras está sujeito, a pergunta que Denis faz, a que regras está sujeito o regresso da alma à carne? Quais são as regras? Ele diz, são duas, as da atração e da afinidade. Então,
as pessoas que não são afins conosco, mas são atraídos para a nossa convivência pelas dívidas que elas têm conosco ou nós temos com ela. A lei da atração. E pela afinidade, aqueles espíritos que já estiveram na sua vida em existências pregressas. Isso é tão interessante, porque o estudo das simpatias e antipatias mostra tão claro isso. Por que tem pessoas que logo de cara você simpatiza, você se sente bem, você se sente acariciada pelo jeito da pessoa ser. E tem outras, nossa, que parece um porco-espinho, né? Mal chega, já fica te espetando. É por isso, meus irmãos, porque a lei das afinidades e a lei da atração, né? Você atrai para o seu lado aquelas pessoas que necessitam da sua ajuda, como também atrai para o seu lado as pessoas afins. Por isso os espíritos fazem um estudo lindo sobre a família espiritual e a família consanguínea. Às vezes você recebe na sua família consanguínea espíritos por atração. Vocês precisam estar juntos para refazer a caminhada equivocada que fizeram no passado. Mas Deus é tão misericordioso que te cerca também de espíritos que são anjos na sua vida. Não sei vocês, mas eu tive muitos anjos na minha vida ao longo da minha caminhada. Não só a minha mãe maravilhosa, o meu pai também, os meus irmãos, mas também algumas pessoas que se aproximaram de mim e que eu me aproximei delas, que foram verdadeiros anjos na minha caminhada, que me ajudaram muito a caminhar e tropeçar menos. Sempre amparados, assim, amparada por tanto carinho desses anjos, que às vezes a gente não se dá conta, que estão sempre ao nosso lado nos ajudando. Eu não vou falar nomes, porque eu fico com medo de esquecer alguns, porque são muitos anjos na nossa vida. Essa TV Nova Luz, por exemplo, a querida Yasmin é esse anjo. O Ricardo também, o nosso diretor, e todos os trabalhadores dessa casa, os trabalhadores do SEJA, onde eu tenho um grupo de estudos também, são anjos que aparecem na nossa vida. Fora os anjos de Juiz de Fora, por onde passei, de Belo Horizonte, recebi tantos anjos na minha vida que eu só tenho que agradecer. E a minha família, nós estamos trabalhando para nos tornarmos almas gêmeas. Porque o projeto é isso, transformar suas algemas, como diz Joana de Ângeles, em almas gêmeas. E essa oportunidade em família é grandiosa. Não podemos perder essa chance. Agora, se não der certo, a gente adia, né? Podemos, esse parceiro ou parceira que não conseguimos afinidade nessa existência, pode ser nosso irmão na próxima encarnação, pode ser nosso filho, pode ser nosso sobrinho. Nós reencarnamos por afinidades e por atração. Não esqueçamos disso, essas lições de Denis. Ele diz assim: quanto mais apegados à matéria nós nos tornarmos, deixa eu ver se está na nossa hora já. Quanto mais apegados à matéria nós ficarmos, mais a lei da gravidade nos puxa, né? Se nós conseguirmos o desapego, nós vamos nos livrar dessa lei que nos faz arrastar em vez de levitar. Eu me lembro quando eu fui visitar meu pai na dimensão espiritual, uma das primeiras vezes, eu fiquei encantada quando eu vi ele assim, flutuando. Eu falei: pai, me ensina a fazer isso, ensina a fazer isso. Ele falou: você vai aprender, minha filha, você vai aprender. Porque ele venceu muitas coisas, né, nessa vida. E eu espero vencer também para chegar lá na dimensão espiritual e a gravidade não impor tanto o seu império me colocando no chão. Quero aprender a voar também, né?
A questão da reencarnação, a ligação, molécula a molécula, nós vamos ver em detalhes depois no correr dessa segunda parte do livro do Leon Denis, O Destino. Aí nós vamos entender como que nós poderemos, nesta existência, escrever o destino na nossa próxima encarnação. Obrigada, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos ajude para que a gente consiga olhar para dentro de nós mesmos e dizer assim: eu sou um espírito imortal, eu não vou morrer nunca e depende de mim, depende do meu esforço, depende da minha vontade, que Denis diz ser a vontade, a energia mais poderosa do ser humano, mais forte do que a eletricidade, diz Denis. E depois, outro dia, eu li que Einstein falou a mesma coisa, talvez tenha lido o Denis, que a vontade é uma energia mais poderosa do que a eletricidade. Então, vamos fortalecer a nossa vontade, vamos nos dar as mãos. E nesse tempo de pandemia, orar, pedir muito a Jesus misericórdia para que a gente consiga passar por mais esse desafio. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.